Queridos irmãos, paz e graça, que o Senhor continue fortalecendo os nossos corações, amém? Mais uma vez, em torno da palavra de Deus, e a igreja, ela tem alguns desafios aqui nesta terra, que é estar em torno da palavra de Deus, em torno da comunhão e do partir do pão e das orações, como diz a palavra. E uma alegria, uma vez mais, estar tendo esse privilégio, essa liberdade de poder anunciar a mensagem do Rei Jesus. Eu convido os amados a abrirem a palavra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós encontramos o episódio da pesca maravilhosa, quando o Senhor Jesus escolhe os seus primeiros discípulos. Deus é um Deus de escolha. Deus te escolheu para ser uma bênção no reino dele. Deus te escolheu como ferramenta útil para ele nesta terra. E assim diz a sua palavra. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lança as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, quantos que as redes começaram a romper. E acercaram então os companheiros, e acenaram então para os companheiros que estavam do outro lado, para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tantos quase iam a pique. Ao ver isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois como a pesca que havia feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Repetindo o verso 10, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Meus irmãos, a escolha de Deus nunca é por acaso. Eu gostaria de dizer para você que você não é cristão por acaso, que ninguém está na igreja como um membro efetivo, espiritual da igreja por acaso. Nós somos fruto de uma escolha. Nós somos filhos escolhidos por Deus, e nós encontramos nesse texto Jesus operando uma pesca maravilhosa, porque a intencionalidade dele era alcançar um homem, e este homem era Pedro. Queridos, da mesma maneira que o Senhor escolhe Pedro para não apenas ser pescador de peixes, mas pescador de homens, Deus está escolhendo você também. Deus está chamando você nesta hora para dar ouvidos aos desafios que Ele tem para você e para mim. Veja o que diz a palavra, que o Senhor viu 2 barcos que haviam na praia e que os pescadores desembarcavam e estavam lavando as redes. Significava dizer que era o fim de um trabalho. Significava dizer que era o fim de uma empreitada. E eu quero acrescentar uma empreitada fracassada, porque diz a palavra que naquele dia eles nada apanharam, estavam ali olhando para as suas redes, procurando algum furo na rede,
procurando na sua mente saber qual a razão, porque aquela pesca não havia dado certo, mas tudo estava planejado por Deus para que aqueles homens, aqueles primeiros discípulos fossem alcançados. Tudo está planejado por Deus na sua vida para que você seja alcançado, para que a sua família seja alcançada. Às vezes o Senhor permite um problema na nossa vida, uma situação de escassez na nossa vida, para que nós possamos tomar consciência de que a vontade do Senhor para nós é uma vontade mais elevada. E assim Pedro precisava ser alcançado. Diz a palavra: e ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Aí começa, meus queridos, o relacionamento de Pedro com Jesus. Começa num momento simples, não foi um momento singular, não foi numa grande assembleia, não foi num culto de celebração com muitas pessoas, mas foi num canto ali na Galileia, onde Deus estava à procura, através do seu Filho, de pessoas que se tornassem instrumentos no seu reino. Queridos, nós precisamos acordar para isso, porque a semelhança de Jesus, nós somos nesse mundo, nós somos instrumentos de Deus para pescar os homens que estão aí nos mares bravios da vida, que estão aí perdidos, sem direção na vida. Assim estava Pedro, cansado, quebrado, físico e emocionalmente. Você já viveu essa experiência de você estar esgotado fisicamente, mas interiormente também, emocionalmente falando, você está esgotado, espiritualmente esgotado? Sabe, é nessa hora que o nosso Deus vem ao nosso encontro, é nesta hora que o Senhor nos levanta de onde nós estamos, é nessa hora que Deus envia ferramentas úteis nas mãos dele, como ele usou aqueles amigos de Jó, que puderam naquele momento, sabe, de alguma forma levantá-lo, mesmo que sem entender o que Deus estava fazendo, porque não é todo mundo que entende o que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Mas Deus usa ferramentas para alcançar outras pessoas, porque somente Jesus conhece os reais anseios dos homens. Jesus conhecia o anseio de Pedro. Jesus conhece o teu anseio, Jesus conhece o teu coração. Foi por isso que não foi por acaso, não foi por coincidência, mas foi por providência, foi por escolha. Tinham 2 barcos e Jesus quis usar o barco de Pedro. Jesus quer usar também o que você tem. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer usar as suas habilidades. Jesus quer usar, sabe, o seu patrimônio material, assim como Pedro permitiu que o Senhor usasse aquele barco, aquela canoa, que para ele era um fracasso, mas tudo que nós temos, quando nós colocamos Jesus no centro, se torna um sucesso, se torna uma bem-aventurança, se torna um louvor, a história muda. Veja que a história daquele barco mudou e a história do dono daquele barco também mudou. Deus é aquele Deus que quer mudar a história, quer mudar a sua história, assim como mudou a história de Pedro. Então, a primeira ação de Jesus foi escolher o barco de Pedro. Ele já escolheu a sua vida. A segunda ação de Jesus, nós podemos ver aí no verso 4, quando acabou de falar, ele disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lança as vossas redes à pesca. Jesus deu uma ordem a Pedro e Pedro faz uma objeção. E, irmãos, vai aqui uma palavra: nós não devemos fazer objeção diante, sabe, de uma experiência passada negativa. Sabe quantas vezes a negatividade, as experiências de maltrato, as experiências de fracasso e de derrota fazem com que nós tenhamos medo de enfrentar o futuro?
Eu quero dizer para você que não tenha medo de enfrentar o futuro quando quem manda é Jesus. Quando Jesus diz vai, quando Jesus diz vem, quando Jesus diz faça isso, e nós fazemos debaixo da autoridade dele. Pedro disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, nada apanhamos. Mas aí ele corta logo a sua objeção. Ele para com aquela falta de fé e ele faz uma declaração que todos nós devemos fazer. Uma declaração que tem que estar nos nossos lábios, que tem que estar no nosso coração. Ele diz: mas por causa da tua palavra, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes ao mar. Por causa da tua palavra que não mente, por causa da tua palavra que em todas as promessas tem um sim, por causa da tua palavra que diz que o Senhor é fiel em tudo que o Senhor faz, que o Senhor não pode negar-se a si mesmo, apesar de nós sermos muitas vezes infiéis. Por causa da tua palavra eu vou marchar. Meu querido, isso serve para você também, querida. Marche em fé, levante a sua cabeça com coragem, coloque seu barco no mar, coloque seu barco no mar desta vida, mas não se esqueça de colocar Jesus no centro do barco. Porque quando Jesus está no centro do barco, pode vir tempestade, pode vir escassez, pode vir luta, trabalho, fadiga. Ele vai nos dar um resultado vitorioso. E diz a Bíblia que, feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. Sabe, quando nós obedecemos à voz de Deus, o resultado é sucesso, o resultado é nós rompermos em alegria, o resultado é sermos bem-aventurados naquilo que nós fazemos. O resultado é que nós vamos agregar mais pessoas a esse trabalho. Verso 7, acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado, para virem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta de mim, porque sou um homem pecador. Pois que com a pesca que haviam feito, a admiração tomou conta dele, e todos os que o acompanhavam também ficaram admirados. Isso aqui é uma lição preciosa para nós, irmãos. Quando nós começamos com esse relacionamento com Deus, quando nós começamos a ter intimidade com Deus, a primeira coisa que nós vamos tomar consciência é de que nós somos pecadores. Nós não somos super-homens, não somos pessoas impecáveis, não somos pessoas perfeitas, mas temos um Deus que nos aperfeiçoa. Veja, a presença de Jesus mostrou para Pedro aquilo que de fato era: um pecador necessitado da graça de Deus, necessitado da ação de Deus na sua vida. Não é diferente conosco, irmãos. Não é diferente conosco. Nós precisamos tomar consciência de que quem aperfeiçoa a nossa vida, quem aperfeiçoa o barco da nossa vida, é o nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E quem muda a direção da nossa vida é o seu Filho Jesus Cristo. Quando ele diz assim: Pedro, eu tenho uma nova proposta, eu tenho uma nova sociedade para você. Mas Senhor, eu já tenho sociedade aqui com João, com os filhos de Zebedeu. Diz o verso 9 e 10, pois que com a pesca que haviam feito, a admiração tomou conta deles e todos os que o acompanhavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios naquele negócio de pesca. Jesus disse: eu tenho uma nova sociedade para estabelecer com vocês. Não temas, eu tenho um novo desafio, uma nova tarefa. Eu tenho algo para vocês realizarem, sabe? Mesmo vocês sendo pecadores, eu vou aperfeiçoar a vida de vocês. Não temas, eu tenho um negócio muito mais lucrativo, uma ocupação muito mais lucrativa, uma sociedade muito mais lucrativa. E a pesca maravilhosa já demonstrava isso. E Jesus disse assim: olha, a minha sociedade com vocês
é que de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. E assim como eu enchi esse barco, esses 2 barcos, de tantos peixes, eu vou encher a vida de vocês de discípulos, de homens e mulheres que me seguirão ao ver o exemplo de fé de vocês. Meus irmãos, essa história está conosco nesses dias. A rede nos foi dada, a rede do Evangelho nos foi dada. Jesus nos chama para ser pescadores de homens, mas antes de ser pescadores de homens, Ele quer tratar a nossa vida. Ele nos chama para que nós possamos permitir que Ele entre no nosso barco. Ele nos convida para que nós abandonemos, sabe, as nossas resistências, a nossa falta de fé, para crer no que Ele pode fazer, porque o nosso Deus faz coisas impossíveis. A palavra do Senhor diz que o impossível para o homem é possível a Deus. O profeta Isaías disse, porque jamais ele tinha visto um Deus além do nosso Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Espere em Deus, confie em Deus, seja um pescador, uma pescadora de homem. Permita que Deus entre no barco da sua vida. Permita que Jesus entre no barco da sua vida. Permita que Deus norteie a direção da sua vida. Permita que Ele transforme a sua fraqueza em fé, em coragem a lançar as redes ao mar e a alcançar aquelas vidas que Deus quer usar você e eu para alcançarmos. Que Deus nos abençoe, que a graça dele seja sempre conosco e que nós sejamos, para essa geração, pescadores de homens. Que Deus abençoe a todos, a paz, a graça e a paz do Senhor.